Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Renata Yoga BR. Eu sou a Renata Freisleben, sou biomédica e instrutora de yoga, especialista na ciência da respiração. Trabalho já há muitos anos com técnicas de breathwork, estudo esse assunto a fundo e atualmente estou me formando instrutora da Oxygen Advantage, que é referência mundial no treino da respiração para performance atlética. E hoje a gente vai fazer o react de um vídeo do Thiago Mecabo, que é um maratonista, um treinador, né, de corrida e que tem muitas coisas para falar sobre respiração e algumas das quais eu discordo, né? Então a ideia hoje é trazer algumas evidências aqui que batem de frente com algumas das ideias trazidas pelo Thiago nos vídeos deles e discutir esse tema em maior profundidade, esse tema que é um tema complexo, importante a ideia desse vídeo justamente é porque muitas pessoas me mandaram, né? Porque ele estava falando sobre a questão da respiração nasal e bucal. Então, será que a gente deve correr respirando pelo nariz ou pela boca? Se você se interessa por esse tema, já deixa o like nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar, isso ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo aqui sobre ciência da respiração ou mesmo biomecânica aplicada ao yoga, se você for também dessa área. Então, galera, como eu trabalho atualmente com treinamentos online, né, sobre respiração e também faço atendimentos individuais agora, né, com o protocolo da Oxygen, muitos seguidores meus tinham me mandado os vídeos do Thiago desde a semana passada, porque ele estava advertindo as pessoas a não respirarem pelo nariz durante a corrida, ou pelo menos essa era a chamada ali dos vídeos dele nas publicidades. Eu quero começar deixando claro aqui, né, o meu respeito pelo trabalho desse treinador. Ele tem muitos seguidores. Eu tenho certeza que ele tem o conhecimento sobre muitas questões relacionadas à corrida que eu mesma não tenho. Mas o que eu vou falar aqui, né, o ponto que eu vou pegar da fala dele é justamente sobre a respiração. E não é para prejudicar o trabalho dele, mas no sentido de trazer mais informações sobre esse tema para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Vamos ver então exatamente o que o Thiago falou nesse vídeo que me mandaram muito. Como respirar durante a corrida? Vamos lá. Primeira coisa, não respire pelo nariz. Eu fico, olha, indignado. Não respire pelo nariz, ou seja, só pelo nariz. Aí vai vir uns especialistas que porque eu preciso respirar, puxar um ar filtrado, porque eu sinto pontada lateral. não tem nada a ver a pontada lateral com a sua respiração. Primeiro, porque o nosso combustível é o oxigênio. Vou parar aqui porque tô dirigindo. O nosso combustível é o oxigênio. Quanto mais oxigenação muscular, parando aqui, quanto mais oxigenação muscular, mais rápido, mais energia você tem para correr, para melhorar a sua velocidade e a sua resistência. Agora imagina, você controlando a sua respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Você está limitando a entrada de combustível, de oxigenação no seu corpo. O seu corpo precisa de combustível. Quando você limita essa entrada, naturalmente a sua corrida vai ser muito mais difícil de evoluir, de você ganhar fôlego, resistência e velocidade. Tá, vamos aí para alguns pontos, galera, sobre a fala dele. Então, a primeira coisa, né, o primeiro argumento que o Thiago traz, eu acho que vou trazer um argumento de cada vez aqui para a gente discutir. O primeiro argumento, então, que ele traz é que restringir a entrada de ar baixa a oxigenação. Mas isso não é verdade, porque quantidade de ar não é correspondente à quantidade de oxigênio que está sendo absorvido pelos tecidos, pelos músculos, certo? Então, o que acontece? Em geral, né, quando você está correndo, existe uma resposta natural ali de aumento da ventilação. O que é ventilação, então, para deixar bem claro? Ventilação por minuto, né, se conceitualiza aí pelo volume de ar que entra nos pulmões ao longo de 1 minuto.
Então, quando você corre, essa ventilação ela vai aumentando. A quantidade, conforme você aumenta a quantidade de ar ali, você está aumentando a ventilação. Ok, essa é uma resposta natural do nosso corpo. Contudo, o aumento da ventilação, como eu coloquei, ele não é proporcional à absorção de oxigênio. Até porque, se a gente tem um aumento muito acentuado da ventilação, né, a gente chama de hiperventilação, quando há uma ventilação muito aumentada. Esse é um processo que se caracteriza por uma perda excessiva do gás carbônico. Muitas pessoas veem o gás carbônico, o CO2, né, como um gás residual, né, porque não tem um aprofundamento no estudo da bioquímica respiratória para entender que, na verdade, ele é uma peça-chave no processo de absorção de oxigênio. Isso já é conhecido e aceito dentro da ciência há mais de 100 anos, tá? Isso se caracteriza e foi descrito primeiro por um cara chamado Christian Bohr, tá? Então, o que ocorre? O efeito Bohr, ele nos explica que, na verdade, para termos uma absorção de oxigênio eficiente, a gente precisa de níveis adequados de CO2. Quanto mais baixa estiver a pressão parcial de CO2, de dióxido de carbono, no sangue arterial, maior será a afinidade da hemoglobina com o oxigênio que ela carrega. Opa, peraí, o que isso tem a ver com a absorção de oxigênio? Vamos lá. Então, o oxigênio entra no nosso corpo pelas vias aéreas, e aí ele vai ser transportado para a corrente sanguínea, ali, né, do pulmão para a corrente sanguínea, e ele vai se grudar a uma molécula que se chama de hemoglobina. E ele é transportado dentro do nosso corpo em associação com a hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina carrega o oxigênio no nosso corpo. Só que para a hemoglobina soltar esse oxigênio, para que ele adentre os tecidos, né? Ele precisa de uma sinalização química que, entre outros, é feito também pela quantidade de CO2. Então, quando você tem níveis adequados de CO2, o oxigênio se desprende da hemoglobina e entra lá nos tecidos, então é absorvido pela musculatura, né, por todos os tecidos aí que estão necessitando de oxigênio, que estão necessitando de energia nesse momento. Se você não tem, então, níveis adequados de CO2 dentro de você, quer dizer, se você elimina CO2 em excesso, num processo de hiperventilação, por exemplo, o que acontece é que esse oxigênio ele vai continuar. Você pode trazer muito oxigênio para dentro do seu corpo, ele vai estar associado à hemoglobina e ele não vai se desprender da hemoglobina, né? Então, vejam só como foi descrito aqui. A gente precisa dessa sinalização do CO2 para que a hemoglobina e o oxigênio eles tenham uma menor afinidade ali e ele realmente solte e daí, de fato, esse oxigênio vai ser absorvido pelos tecidos. Então, a gente sabe que não é a quantidade de ar entrando no nosso corpo que vai ser proporcional a essa absorção de oxigênio que, de fato, ela é necessária para que a gente tenha energia para a gente continuar aquele processo. Então, primeiro argumento aqui, deixando claro, né, muitas vezes hiperventilar, né, trazer uma quantidade de ar muito grande, como é o que ele menciona ali no vídeo, pode dificultar a absorção de oxigênio, e isso é explicado pelo efeito Bohr, tá certo? Ok até aqui? Agora vamos falar sobre o segundo argumento do Tiago. Ele falou também que controlar a respiração ali, né, na hora, vai prejudicar a cadência. Gente, isso realmente faz sentido, tá? Vamos elaborar isso um pouquinho melhor. Eu contei para vocês que esses níveis de CO2, de dióxido de carbono na nossa corrente sanguínea, né? Eles vão estar relacionados aí à absorção de oxigênio. Tá. Precisamos falar sobre um ponto importante, que é a tolerância ao CO2. Algo muito falado hoje em dia no mundo, né, no universo da ciência da respiração, inclusive no universo fitness, justamente por causa dos benefícios que a respiração pode trazer também à performance atlética. Melhorar a tolerância a CO2 é algo que tem sido muito trabalhado aí pelos atletas, porque está relacionado, entre outras, por exemplo, ao seu VO2 max, né? O VO2 máximo, que também é um grande indicador aí de capacidade, de resistência durante as atividades físicas. E a tolerância ao CO2 nada mais é do que a capacidade de que cada um tem de suportar determinados níveis de CO2 internamente.
Então, na verdade, a resposta que a gente tem para aumentar a ventilação, o sinalzinho que faz com que a gente queira respirar, ele não é necessariamente a falta de oxigênio, mas sim os níveis de CO2. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Se você prender a sua respiração aqui, aquela pontadinha que você vai sentir vontade de voltar a respirar, ela não é correspondente à saturação de oxigênio. Se você colocar um oxímetro no teu dedo, você vai ver que a tua saturação de oxigênio, ela vai se manter a mesma e que você tem um sinal para voltar, para puxar o ar muito antes de haver uma redução de fato ali nos níveis de oxigenação. Então, o sinal primeiro que a gente tem para ventilar, ele é dito, né? Ele é ditado pelos níveis de CO2 aí que a gente suporta. Por isso que é diferente de pessoa para pessoa. Talvez vocês notem a diferença entre uma pessoa sedentária e uma pessoa mais atlética. Uma pessoa sedentária, ela vai ali correndo até a cozinha e ela já está esbaforida. Uma pessoa mais atlética, ela já tem geralmente uma melhor tolerância ao CO2 já. E ela consegue performar, às vezes, longas distâncias sem precisar aumentar a ventilação tanto assim. O que é algo muito eficiente, o que é algo que muitos atletas buscam, porque, na verdade, esse aumento da ventilação, ele demanda muita energia. Então, melhorar a tolerância ao CO2 é algo que iria resultar também aí numa melhor performance, nesse sentido de você conseguir não ter uma resposta ventilatória tão acentuada ali, independente dos níveis de CO2 que você estiver tendo que suportar. Só que como isso é pessoal, cada pessoa vai ter um diferente nível ali, né, de tolerância ao CO2. Então, realmente, o que acontece? Uma pessoa que não tem uma tolerância ao CO2 tão boa, né, ela puxa o ar pelo nariz e solta pelo nariz, que realmente, há uma passagem assim menor, demora mais tempo para o ar passar e sair, né, entrar e sair. Então, o que vai acontecendo? O CO2 ele vai se acumulando, né? É diferente. Quando você está respirando pela boca, você elimina bastante CO2. Quando você está respirando pelo nariz, você acumula um pouco mais de CO2 internamente. Isso é bom porque, pensando nesse processo do efeito Bohr, isso vai contribuindo para uma absorção de oxigênio mais eficiente. Contudo, isso provoca um desconforto, né? Ele vai causando na pessoa que não está acostumada, talvez que não tenha uma tolerância tão alta, aquele sinal para respirar mais. E aí você ficar tentando controlar essa resposta ventilatória no momento da corrida, pode ser realmente muita coisa para o teu corpo dar conta daquele momento. Por isso que, em geral, quando a gente faz um treino para performance atlética, a gente faz esses treinos separados do treino competitivo. No caso de você ser um corredor, né, ou alguém que performa e que faz um esporte competitivo. Existem algumas outras nuances, pessoal, que a gente tem que falar sobre, que é, por exemplo, a questão do tipo de corredor. Você é um corredor de curta distância ou de longa distância? Vamos começar por essa nuance aí. Por conta desse controle da ventilação ser algo que realmente demanda, até cognitivamente, do nosso corpo, a intensidade do exercício, que pode ser alcançada por sujeitos saudáveis, aí, segundo uma pesquisa de 2009, eu vou deixar para vocês aqui na tela, em algum canto, a referência, é de cerca de 90% da sua carga máxima de trabalho quando respirando pelo nariz. Então, se a gente está falando de um atleta competitivo, né, a gente, claro que vai querer que ele atinja 100% da sua capacidade. No caso de um corredor de curta distância, a gente vai pensar assim, é uma distância curta, é um tempo curto, ele vai lá, vai dar o seu máximo, e se ele respirar pela boca, não vai fazer tanta diferença, porque é algo muito pontual, pessoal. Eu falo muito sobre isso também quando eu falo sobre biomecânica, né? O que importa muito, dentro da biomecânica também, né? O tempo, né, a frequência é uma variável muito importante para a gente saber as influências disso que está acontecendo no nosso corpo, tá certo? É muito diferente, por exemplo, você passar 10 horas por dia sentado de você passar meia hora. Então, no caso de corredores curta e longa distância, também a gente pode pensar dessa forma. É bastante diferente você fazer uma corrida de curta distância ali e daí usar a boca,
de você fazer uma corrida de longa distância, onde você vai precisar otimizar um pouquinho esse tempo, onde você vai buscar não gastar tanta energia, tá certo? Então, há essa diferença, tá certo? Quando a gente fala, então, de curta e longa distância, a gente tem que pensar nisso, nessas nuances. E também, quando a gente pensa se um atleta, esse corredor, ele é um corredor recreativo, né, recreacional, ou ele é competitivo. Porque se a gente está falando que a carga máxima de trabalho, às vezes ela pode realmente não ser alcançada, ainda que ela consiga, gente. Inclusive, tive comentários ótimos, excelentes ali no post que eu fiz no Instagram. Se você não me segue no Instagram, acompanha lá, @RenataYogaBR. De muitos corredores falando que conseguiram melhorar muito a sua performance, né? Respirando pelo nariz. Mas é claro, a gente sabe que aqui, a gente falando de casos isolados, a gente está falando de evidências anedóticas, né? São evidências pessoais. Mas a questão é que isso é muito influenciado pelo treino, e eu já vou dar algumas razões para vocês para por que os atletas recreacionais, eles não deveriam respirar pela boca em nenhum momento. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que é diretamente aqui do manual da Oxygen, tá certo? Do meu manual ali de instrutor. E aqui eles vão falar o seguinte: atletas recreacionais, né, conforme ali as referências citadas, podem respirar totalmente pelo nariz, né, nos níveis mais baixos de trabalho necessários para melhorar a forma aeróbica sem qualquer adaptação específica ao processo. Eu fiz uma aula também, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que explica muito mais sobre os benefícios aí de você treinar sua respiração para performance. Então, um atleta que é recreacional, se ele sentir uma necessidade de ar tão forte que precise abrir a boca, a instrução é que ele deve diminuir o ritmo para permitir que a sua respiração ela possa prosseguir nasal, né? Que ela possa ali se acalmar e que você possa manter a respiração nasal, especialmente ali, né? Claro, se tratando de longa distância, que vai ser provavelmente o caso de um atleta recreacional. Já os atletas competitivos, tá? Provavelmente é melhor realmente que eles alternem a respiração nasal com a bucal. Por quê? Treinamentos de alta intensidade, que chegam nessa capacidade máxima ali de trabalho, ajudam a não descondicionar a nível muscular, né? E então, periodicamente, o atleta pode respirar pela boca, mas para intensidades não máximas de treinamento, em todos os outros momentos, a respiração deve ser sempre nasal. No caso de um treino competitivo ali, pelo menos 50% do seu treinamento de boca fechada, especialmente a gente pensando nessa questão de longa distância, tá bom, pessoal? Então, veja aqui, de fato, não é que está completamente errado ali a lógica do nosso maratonista, do nosso treinador, mas a maneira como ele está colocando esses conhecimentos é uma maneira que pode daí sim estar entrando em alguns equívocos e passando uma ideia que não é tão adequada, certo? Então, você é um atleta competitivo, por conta disso, você pode, em alguns momentos, estar usando a respiração bucal. Mas, vejam só, eu vou compartilhar com vocês aqui agora um slide que é do meu workshop sobre respiração, que traz várias referências sobre os benefícios aí da respiração nasal. Na respiração nasal, a gente absorve muito mais oxigênio, tá certo? Então, a gente tem mais energia, por isso esse processo de otimização, especialmente se pensando a longo prazo. A respiração nasal, né? O nariz, ele performa, na verdade, cerca de 30 funções. Ali a gente cita algumas. Filtra, umidifica, condiciona, aquece o ar. Ele também é pelo nariz que a gente consegue absorver, ter uma maior quantidade de óxido nítrico, tá? Que é uma substância que a gente produz naturalmente ali dentro da cavidade nasal. E você aumenta a quantidade de óxido nítrico, você melhora a circulação, a entrega de CO2 em até 6 vezes, o que vai também estar atuando ali em uma melhor absorção de oxigênio, como vocês já devem estar entendendo. Tem uma série de hormônios também que vão ser desencadeados, vai diminuir a pressão sanguínea, facilitar a digestão, vai regular a frequência cardíaca, ajudar até em disfunção erétil, TDAH, asma e diversas afecções respiratórias.
Partindo aqui para a questão cognitiva, tem aqui até nessa coluna ali da respiração bucal, uma referência de um estudo que mostra aptidão intelectual menor, pessoal. São muitas aí as referências que vão falar sobre a atenção, tá? Tanto que o TDAH, muitas vezes, os sintomas do TDAH, eles estão relacionados, né? Muitas vezes é confundido o diagnóstico do TDAH com síndrome do respirador oral. Tamanha é a influência da respiração nesse processo cognitivo, tá? E esse experimento que é citado ali, ele foi percebido que com ratinhos, né? Esses experimentos são tristes, mas foi percebido uma aptidão intelectual menor nos ratos que eram forçados ali a fazer uma respiração bucal. Não é possível alcançar uma amplitude completa do diafragma, você fica mais num estado de luta ou fuga, isso contribui para estresse, tendência à fadiga. Os meus alunos e seguidores que começaram a respirar pelo nariz durante a corrida, durante os esportes, eles falaram muito sobre essa questão da fadiga, do sono e também, pessoal, sobre a questão da recuperação muscular, sentir menos dor. Hoje em dia é até bastante comum a carboxiterapia, né? Então é injetado CO2 para a recuperação muscular, então tem muitos benefícios em você fazer uma respiração nasal que vai acumular mais CO2 dentro aí do nosso corpo. Então, pelo que vocês veem ali, gente, por que é recomendado que os atletas recreacionais respirem sempre pelo nariz? Porque, na verdade, os danos ali que a respiração bucal podem causar, né, a nível de fadiga muscular, a nível cognitivo, de atenção, de concentração, de cansaço, eles não compensam o uso da boca na hora da corrida. Então, se você corre por saúde, não faz sentido você respirar pela boca. Uma indicação que pode ser legal é você tentar buscar inspirar ali, mais ou menos, num pace de uns 5 passos, e expirar por mais ou menos uns 5 também, tentando manter mais ou menos um ritmo de 6 ciclos por minuto. Isso não é obrigatório, isso vai ser variável também, porque depende um pouquinho do controle de cada um. Mas esse é um dos ritmos aí que pode contribuir para entrar assim numa espécie de flow e também ajudar muito o corredor a entrar num estado meditativo, para que aquela também seja uma atividade, né, que traz aí um grau de relaxamento, uma tranquilização bem interessante. Mas essa é só uma ideia, tá, pessoal? Só você treinar sua respiração nasal, ainda que você comece parcialmente, ainda que no início você precise voltar por alguns momentos para respirar pela boca, porque tudo isso é um processo, mas com o tempo que você vá conseguindo alcançar a respiração nasal, você vai notar que vai ficando mais fácil, que você vai conseguir alcançar o ritmo que você tinha anteriormente, né? Primeiro, então, existe um processo de adaptação. É por isso que a gente faz o treino geralmente separado, né, quando é atleta competitivo, ou então a gente eu aviso os atletas, assim, né, quando eu faço o protocolo, ó, se você for usar essas técnicas aqui no treino, se você for começar a respirar mais leve durante o treino, você vai notar que primeiro vai dar uma diminuída ali na tua performance, você vai ter que desacelerar o ritmo, mas com o tempo, você vai conseguir subir aí o ritmo, uma maior intensidade, sem ter aquela resposta ventilatória, né? Então, quer dizer, você acaba tendo uma economia a longo prazo, porque aí você consegue percorrer uma distância maior sem precisar respirar tanto, porque você está treinando a suportar níveis mais altos de CO2. Me digam aí se ficou claro isso, pessoal. Eu quero falar de mais 2 argumentos rapidinhos aqui para a gente fechar esse tema, que são citados em outro vídeo, daí o vídeo da aula, um vídeo mais completo, que eu fui assistir a aula do Thiago, então vamos ver o que ele fala aqui. E o meu professor na escola falava, Thiago, puxa o ar pelo nariz e solte pela boca que você cansa menos. Aquela desgraça acho que nunca tinha corrido na vida. Porque eu tenho desvio septo-nasal, é muito pouco ar que entra pelo meu nariz, eu não consigo correr 5 quilômetros. Então, a respiração, ela deve acontecer pelas 2 vias. Então, gente, eu achei interessante estar trazendo esse outro argumento. Por quê? Porque ele fala do desvio de septo. Desvio de septo dificulta a entrada de ar. Gente, as estimativas são citadas, inclusive, no livro do James Nestor, se chama Respire, se vocês quiserem dar uma olhada, tem muita referência dentro desse livro. As estimativas são que 75% de nós, da população, tem um desvio de septo tão grande que é visível a olho nu. Inclusive, eu tenho desvio de septo, tá certo?
E a respiração nasal hoje já se sabe, é sobretudo sobre treino. Por mais que a gente possa ter, a gente tem alguns casos ali de alterações, né, a nível estrutural que podem dificultar essa entrada, é sobretudo sobre treino. Será muito poucos casos que realmente vão estar precisando de uma intervenção cirúrgica ou algo assim, muito menos do que é, inclusive, relatado, porque a cavidade nasal ela é assim como as outras partes do corpo. Você vai usando, né, você vai dando estímulo, os tecidos ali dentro da cavidade nasal, né, eles se flexionam, eles permanecem abertos. Então, as pessoas que começam, por exemplo, né, a utilizar algumas ferramentas de respiração nasal, a fitinha, não vou me aprofundar sobre isso aqui no vídeo, mas começam a notar já em poucos dias a facilidade que vai ganhando para respirar pelo nariz, tá? Então, eu queria também pontuar esse argumento, que eu acho que é interessante aí de falar sobre as limitações, possíveis limitações ali de uma respiração nasal. Dá para treinar sim. E um outro argumento, o último, que ele falou lá no vídeo dele, mas eu não vou mostrar ali um pedacinho, mas ele trouxe dentro dessa aula mais completa a fala sobre o VO2 max, né, o VO2 máximo, que basicamente é a capacidade que a gente tem de transportar e utilizar o oxigênio. Tá? É isso que marca esse VO2 máximo. Então, o Thiago fala sobre esse indicador tão importante aí, né, de performance atlética, né? Só que ele não comenta, né, que o VO2 máximo ele está ligado à melhor tolerância ao CO2. Tá? Então, se a gente respira longas distâncias pela boca, a nossa tolerância ao CO2 ela vai ser mais baixa, e dessa forma você pode também diminuir essa capacidade máxima de transporte e utilização do oxigênio. Se vocês querem saber muito mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo bem completinho também, que é como treinar a respiração ajuda na performance, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica na flechinha e compartilha isso com todos os seus amigos, corredores, não corredores, pessoas que se interessam sobre esse tema da respiração. Caso você queira contribuir em alguma coisa, né, com qualquer valor para o meu trabalho, fica na descrição do vídeo também a minha chave Pix e o link para todos os meus treinamentos online e as minhas redes sociais vão estar também na descrição. O último pedido que eu faço, por favor, deixe seu comentário. Eu sei que esse tema desperta muitas paixões. Eu espero que eu tenha conseguido trazer informações aí que vão deixar vocês mais preparados para falar sobre isso, para pensar sobre isso, né? E a partir, então, dessas informações, poder tomar suas decisões ali na maneira como você leva a sua corrida, tá certo? Um beijo grande, muito obrigada e até a próxima. Namastê!